Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Dyer e estamos aqui para mais um Em Questão nesta quente noite de segunda-feira, né? E com isso já aproveito e cumprimento também o meu refrescante amigo aqui, Veridiano Peixoto. Refrescante é melhor, né? Não, boa noite, gente. Boa noite, Lê. Calor também. Tô com a minha água Very aqui, né? Água Very, né? Você sabe Água como. Very, água Very, Você sabe água que essa é Very. boa. Exatamente. Enfim, boa noite. Uma noite quente, de uma semana que promete ser quente, não só numa questão climática, mas uma questão também política. Exatamente, de um final de semana que nós tivemos aí bastante agitado, pelo menos no dia de domingo, que também é conhecido como o dia de ontem, que nós tivemos várias coisas, mas antes de falar de tudo isso, de falar de política, porque foi uma semana agitada, né, Veri? Foi muito agitada, foi uma semana bastante agitada. A gente tem que começar, como de costume, com o nosso boletim, o boletim aqui da cidade, o boletim da Covid. Então nós temos aí ainda 13.338 casos suspeitos, 3.291 casos confirmados e 103 óbitos, infelizmente 103 óbitos. E isso nos mostra que a pandemia não acabou, que a gente tem que tomar um cuidado aí, né? Apesar de tudo, a galera anda falando assim, parece que a pandemia acabou, porque essas coisas todas, porque começamos aí a temporada da campanha eleitoral, mas na verdade a pandemia não acabou, então vamos tomar cuidado. Cuidado é essencial para que esses números não subam. Aproveitando este gancho, eu já passo a palavra para o meu amigo Veridiano Peixoto. Hoje pela manhã, né? Estava lendo aí os sites de notícia que diz que esse ano os caras quiseram fazer uma analogia àquele clássico do Eric Hobsbawm, né, a Era dos Extremos, né? Que 2020 é o ano dos extremos, que aí mostrou lá, acho que foi na Globo até isso daí, que em janeiro, em fevereiro, chuvas torrenciais, enfim, né? Que o que choveu em 3 dias em fevereiro era equivalente a quase 3 meses de chuva. E aí tivemos o setembro mais quente dos últimos 77 anos. E, enfim, tá aí mostrando os extremos ali, cara, realmente, né? 2020, ela não estava previsto nem por Hollywood, né? Que a era do caos, tal, não houve nenhuma menção aí de 2020, mas realmente está sendo um ano aí atípico, né? É um ano com surpresas muito desagradáveis e saúde, educação, economia. Hoje estava lendo aí também que a Bolsa de Valores a Bovespa é a pior bolsa do mundo, né? Que foi a bolsa que teve a maior queda. Nós perdemos até para a Bolsa da Colômbia. Não desmerecendo a Colômbia, né? Mas assim, são países. Então, assim, e aí a gente entra definitivamente no momento que ontem eu lembrei, se não houvesse a pandemia, ontem seria a eleição. Ontem seria a eleição. Ontem nós seria estaremos hoje comentando o resultado da eleição, né? Com o nome do prefeito ou da prefeita, enfim. Então seria ontem, mas não foi ontem. Será dia 15 de novembro, devido a tudo isso daí. Então, o cenário político promete. É com você. Aproveitando essa vírgula, essa cena do Veridiano, para eu dar boa noite para Lorena Araújo. Boa noite, Lorena. Está sempre com a gente. Rosana Cardoso, boa noite, boa noite. João Carlos Sil, boa noite, Leandro Veridiano, boa noite. Milton Araújo, boa noite, meus amigos, boa noite. Tiago Faria, grande Ti, boa noite. Bruna Santiago, boa noite também. Mariane Blanco, boa noite. Tiago Marcelino, né? Boa noite também, Tiago. Laesa Rodrigues, nossa candidata a vice-prefeita aí também, boa noite, pelo partido, pelo PSC, né? Tá na chapa aí do Dr. Danilo, do PTB 14. Uma coisa que a gente trabalhou essa semana, né, Veri, foi exatamente nas reuniões, né? Nas reuniões, no uso da máscara, por isso já mesmo a fala da Covid. A gente, inclusive, consultou um especialista, um infectologista da USP, da Santa Casa, né?
Formado pela USP, o Dr. Marcelo Neubauer, né? Neubauer, né? Infectologista, ele é um dos consultores aí. O nome dele é sempre aí lembrado, principalmente na ESPN, né? Em entrevistas no meio aí esportivo. Então ele sempre está dando entrevistas aí no meio esportivo. Não, realmente nós fizemos duas matérias, né? Duas matérias referentes, uma com a opinião do Dr. Marcelo Neubauer, mas uma anterior que gerou, inclusive, né? Enfim, as pessoas, mas foi bom você ter falado. A matéria que foi veiculada no Anhanguera é assim: se você pegar qualquer site, qualquer jornal, seja ele impresso, é óbvio que você vai ter uma imagem de destaque, né? Assim, nós não temos como fazer, enfim. E aí, teve uma imagem de destaque, inclusive de uma reunião promovida pelo candidato Marcos Tonho, na terça-feira no bairro 120, e aí como que você escolhe realmente, né? Por que isso? Porque na quarta-feira o Elvis estava fazendo uma live, ele quase rouco, falou: nossa, ontem falamos quase com todo o bairro do 120, né? Estamos aí na correria e tal. Pô, então, foi o prefeito que falou que foi intenso, né? E aí você verifica os registros, realmente, começou desde sábado, teve uma reunião organizada pelo vereador Gino Mariano, outra pelo vereador Amâncio, e aí veio na terça-feira, pré-candidato disso, pré-candidato daquilo. Enfim, o que notou muito foi a aglomeração de pessoas, tá? Inclusive crianças presentes, tem uma foto lá de idosos, e aí a gente costuma dizer, né, quando você veicula uma matéria, no caso aqui do Jornal Anhanguera, o Jornal Anhanguera, ele tem o Facebook, ela é uma porta de entrada, tá? Sim. O Facebook é uma porta de entrada, menos a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não tem página no Facebook, eles decidiram que não iam ter, pronto. Mas se você pegar lá os jornais, se você pegar o Visão Oeste, se você pegar o Destaque Regional, se você pegar a Folha de Alphaville, o Giro, e aí vamos lá, os grandes jornais, né, Estado de São Paulo, o Globo, o Facebook é uma porta de entrada. Então ali você faz um breve resumo, você clica lá no link, você é direcionado e aí vai estar a matéria completa. E nesse caso, a nossa matéria completa, ela mostrou não só essa imagem do candidato Marcos Tonho no processo de aglomeração, como ela também mostrou o doutor Danilo em uma reunião, mesmo ele com uma máscara, ele estava abraçado com pessoas que não usavam máscara. Uma outra reunião do Silvinho Peccioli, também abraçado. Então, é assim, deixar claro que quando você coloca uma matéria, a imparcialidade, se você falou de um, você tem que falar de todos. Então, naquela matéria nós realmente falamos de todos, mas aquela foto do candidato Marcos Tonho, tá, abraçado, no 120, sem máscara, e se você faz a contagem, havia mais pessoas do lado do candidato Marcos Tonho do que estava do lado do Silvinho, do que estava do lado do doutor Rogério. Doutor Rogério, desculpa, lembrando que o doutor Rogério deve estar falando da gente, um abraço para ele. Do doutor Danilo. E é o prefeito veio a público e falou isso. Então, e aí teve uma repercussão muito positiva, porque o objetivo é realmente informar, né? Porque me parece que as pessoas esqueceram que a Covid está aí toda segunda-feira, desde quando nós iniciamos as lives aí, toda segunda-feira trazemos os boletins de casos, exatamente, de mortes. E aí, na consulta, o infectologista ele ficou estarrecido, né? A frase que ele disse, que nós não publicamos, que era um show de horror, realmente. Tá? Sim. Você não tem como apagar com uma borracha o que aconteceu não é porque agora os números estão caindo, não é porque as unidades de terapia intensiva elas estão ficando vazias, ainda bem, hoje saiu uma notícia que Cajamar parece que não tem mais ninguém internado com Covid, não escutei, mas assim, não adianta você só olhar para frente e esquecer tudo que ocorreu. Muitas famílias perderam seus entes queridos, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas estão com sequelas da Covid, e ela não acabou. Lá na Europa, ontem mesmo, o caso Paris, né, o Macron mesmo falou, cara, Paris está baixo nas portas, porque nós entramos agora na primavera, eles estão saindo do verão, e eles vão para o outono. Então, essa inversão. Então, mas assim, verão na Europa
foi muito quente, o turismo local lá, né? Porque muitos países ali não fecharam as fronteiras, e aí, consequentemente, os casos aumentaram. E aí a gente realmente é o contrário, nós saímos de um momento, teoricamente, de um frio, entramos agora num período de verão, e então pode ser que talvez há um aumento, possa ocorrer um aumento dos casos aí. Então a matéria simplesmente ela mostrou, os candidatos estão fazendo reunião, está ocorrendo aglomerações, a culpa não é diretamente apenas dos candidatos, são das pessoas também, tá? Porque eu acredito que ninguém é obrigado a sair abraçando, você pode ter o seu... sua preferência, né? Você pode ter sua preferência e tudo, mas a gente está vendo aí que sem máscara, né? E aí ele abordou muito bem. Mesmo que no caso do Dr. Danilo, ele portando máscara, mas as pessoas em volta dele, há um risco, assim, de contaminação. Então, uma outra coisa, deixa eu só fazer um adendo na fala do Veridiano, que é o seguinte, o que chama também atenção naquela foto é a presença do prefeito Elvis, que inclusive fez um decreto sobre o uso de máscara, é um decreto municipal que foi colocado, foi enviado, e teve uma outra cena também que ele, passando pela frente de um banco privado aqui em Santana de Parnaíba, no centro histórico, ele acaba discutindo com um cara que estava sem máscara, tal. Então essas coisas elas acabam encaixando na representatividade daquela foto. É uma coisa que também também precisa ser levado em consideração, que o prefeito ali que apoia o atual candidato, o Marcos Tonho, é sim prefeito da cidade e a maior autoridade da cidade, que inclusive fez um decreto obrigando o uso da máscara, né? Deixa eu aproveitar essa vírgula aqui e dar boa noite para o Felipe Amorim. Boa noite, Felipe. Felipe, meu amigo. Suene Santana, boa noite. Kátia Rodrigues, boa noite. Vilma Maria de Jesus, boa noite. Está sempre com a gente aqui. Nosso amigo Adão, boa noite, Adão. Denise Farias, boa noite, Dê. Tudo bem? Irani Moreira, boa noite, Irani. Tiago Santos, boa noite. Thomas Yamamoto está sempre com a gente aqui também, boa noite. Brebal, boa noite. Paulo Roberto Pachela, boa noite, vai passar, né? Irani, depois, a Irani eu já falei também. Então, é mais ou menos por aí. São essas coisas que a gente está falando. E o Veri também a gente vai falar num tema que é um tema que assim, é meio, a gente estava comentando sobre isso hoje, né, Veridiano? Que é uma coisa meio maluca que está acontecendo, que todo mundo está falando disso, e isso já vem sendo falado desde a vitória do Bolsonaro, que é uma judicialização exacerbada de tudo o que acontece no Brasil hoje, né? Hoje a gente, por exemplo, sabe exatamente quem são os componentes do STF. Se eu falar aqui Celso de Mello, se eu falar do Fux, do Toffoli, todo mundo vai ter uma referência desses nomes, que é uma coisa meio brasileira isso aí, né? É uma coisa meio à la Brasil, porque, por exemplo, em outros países não existe um conhecimento tão grande do corpo da Suprema, nos Estados Unidos seria o caso da Suprema Corte, que também a gente também chama de Suprema Corte aqui, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. Sim. E é uma coisa que vem. Só que o Brasil ele tem um detalhe a mais. A gente conhece os ministros da Suprema Corte, inclusive aí o Cássio está tendo uma discussão muito grande da indicação do Cássio, que vai substituir o Mello aí, provavelmente até o final de outubro. Mas aproveitando isso, a gente traz isso para a nossa pequena realidade, né? Para o nosso pequeno mundo, sobre a judicialização. Inclusive também um caso que a gente estava discutindo hoje sobre o caso de Osasco também, né, Verino? O caso do Rogério Lins. Quando a gente fala, né, nós temos uma justiça eleitoral no Brasil. Na realidade, o que aconteceu? Durante a semana, né, foi veiculado aí que, olha, a candidatura do Silvinho Peccioli está impugnada, né? E aí, inclusive, pessoas do grupo do prefeito Elvis fizeram montagem, enfim. E aí ficou aquela briga, né? Mas é fake news, que não sei o quê e tal. E aí a grande questão, aí o que a gente remete, né? Quando eu falo que há um processo de judicialização de tudo no Brasil, realmente, né? Quando nós... Então o cara fala, foi impugnado.
no entendimento da população, porque uma coisa que a gente vai deixar bem claro aqui, eu acredito que as vossas excelências, né, que têm mandato, aqueles que já tiveram, os que pretendem ter, então vamos lá no enquadramento. É o seguinte, 80% ainda da população de Santana de Parnaíba tá aí solta, é o cidadão comum. A gente não pode tirar como uma referência funcionários públicos, políticos, cabos eleitorais, tá entendendo? Isso é uma parcela ainda muito pequena, tá? Isso é muito pequena. E não adianta ficar conversando esse papo, olha, eu jogo aqui. Por quê? Isso é uma informação, quando você coloca essa informação, você abala tudo que é de campanha. Porque o cidadão comum, o leigo, não estou falando que o cidadão comum, o leigo, ele é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento. Mas as coisas mais importantes que nós temos no Brasil, a menos importante no entendimento dessa pessoa é eleição, tá? Ele vai pensar eleição de 2 em 2 anos. Se você fazer uma pesquisa, se você fizesse uma pesquisa de 3 meses aí, e aí, você sabe que dia vai ser a eleição? As pessoas não sabem. Ela sabe que de 2 em 2 anos ela vai ter que votar. Já foram feitas inúmeras pesquisas. As pessoas lembram em quem ela votou para o executivo, para presidente, para governador e para prefeito. Mas para vereador, para deputado estadual, se você perguntar para o cidadão qual a diferença de um deputado para um senador, ele não vai conseguir te explicar. Né? Enfim, então é tudo. Aí o que acontece? A grande preocupação foi essa. Então foi lançado, olha, a candidatura do Silvinho está impugnada. E aí, o que é o termo impugnado? No entendimento de adversários políticos, vamos lá, ele não pode, tal. Impugnação é o primeiro passo, né? Que você tem essa manifestação, Ministério Público Eleitoral, no caso partido ou um adversário, ele pode reunir provas, argumentos, citações e entrar lá na Justiça Eleitoral e falar, ó, esse cidadão, essa cidadã aqui cometeu isso, então ele não está apto, tal. Beleza. Isso é um primeiro passo. Tá? Então, quem vai decidir se a pessoa ela vai ter uma candidatura indefinida, se ela não vai poder assumir, é a Justiça Eleitoral. E aí é que nós falamos aí da questão da judicialização. Então, o Brasil é um dos poucos países, ou talvez é o único país do mundo que você tem uma justiça eleitoral. Né, cheio de regras, e aí você tem inúmeras hipóteses. Aí veio a lei da ficha limpa, que foi realmente algo sensacional, é um avanço, mas você tem inúmeras hipóteses para jogando aí. O que pode definir uma pessoa, ela ter sua candidatura deferida ou uma candidatura indeferida? Porque crime em segunda instância, condenação em segunda instância, tem inúmeras coisas, né? Se de repente o cara ele fala bem assim, olha, o candidato fulano de tal xingou a senhora na rua. Então já é motivo de impugnação. Se a Justiça ou o Ministério Público Eleitoral entender que ele vai aceitar, vai reunir provas. A pessoa impugnada, né, que não é a pessoa, a candidatura dela lá, impugnado, o que vai acontecer? Ela vai ter defesa, ela vai poder, enfim, ela vai chegar lá no final e tal. E aí a gente traz para Santana de Parnaíba, que é algo muito interessante. Desde 2012, a impressão que se dá é que as coisas aqui têm que ser resolvidas no tribunal. Se você passar tudo isso daí. 2012, César veio, ganhou a eleição, assumiu. Se você entrar no site do DivulgaCante, esse site da eleição de 2012, tá lá que o César está indeferido e quem ganhou a eleição foi o Silvinho. Tá lá, ele. Que é uma curiosidade boa para quem quiser consultar, né? Quem gosta, assim, se você não tiver nada para fazer, né, você vai lá e verifica. Não, tá lá, 2012, segundo o site da Justiça Eleitoral, lá o Silvinho que ganhou a eleição e o César tá impugnado, enfim. E aí o César assumiu, e o César concorreu àquela eleição devido a uma condenação quando ele foi presidente da Câmara, e antes da lei da ficha limpa. Então, ele foi, né, ele concorreu, ganhou, teve o seu mandato cassado, e eu me recordo que a primeira edição impressa do Anhanguera, justamente ela tratava dessa eleição suplementar de 2013. E aí você via casos, realmente, a situação jurídica do César naquele momento era uma situação aceitável, já tinha sido condenado, me parece que ele já estava até cumprindo, fazendo os pagamentos devidos, né? Ocorreram isso, perto de situações lá, que tinha lugar no Brasil que teve 4 eleições suplementares, né? Cajamar é um exemplo. Hã?
Cajamar chegou a ter, acho que 50 prefeitos em um ano, né? Chegou uma hora que teve gente que assumiu a prefeitura de Cajamar por 5 minutos. Mas, assim, quando você trata da questão da eleição suplementar, então ocorreu isso, né? E se você for para comparar, entre 2013, entre a situação jurídica do Elvis e a do César, a do Elvis era muito mais complicada. O Elvis tinha sido cassado. Ele teve um mandato cassado na Câmara. Né? Ele teve um mandato cassado na Câmara, voltou através de liminar, aí ele, quando voltou para. Foi concorrer à eleição suplementar em 2013, ganhou a eleição suplementar em 2013, aí teve um problema jurídico lá, que, enfim, que aí foi culminar lá no dia 30 de dezembro de 2014, né? O famoso despacho do Dias Toffoli, né, que todo mundo, o Ronaldo Santos tinha sido escolhido como presidente da Câmara, então na teoria ia assumir a prefeitura e o Elvis ia sair do espaço porque ele já tinha passado o tempo, o Zé Cardoso era o vereador e tal, então foi isso, né, então 2012, aí teve 2013, veio 2016, tivemos um outro caso também, que o irmão do Elvis, ele não podendo ser candidato a vereador, ele se lançou candidato a vereador pelo PSDB, né, me parece que ele foi, não sei se ele foi o primeiro, o mais votado, ali da questão do alemão da banca, e os votos dele foram cancelados. Tá? E aí a gente volta agora para 2020 e começa isso. Então é assim, pensa na cabeça da população, tá? Pensa na cabeça da população. Então, quando você chega com a palavra, quando você fala, ó, fulano foi impugnado, no entendimento dessa população, é que o cara não pode mais nada, né? Mas o Brasil ele tem esses mitos entre o suspeito e o condenado, correto? A gente tem esse entendimento que suspeito de algo já é acusado, já é condenado, enfim. E aí, né, saiu essa questão do Silvinho, enfim, impugnado e tal, adversários, olha aí a justiça eleitoral, não foi a justiça eleitoral, foi o Ministério Público Eleitoral, tá? Quem apresenta a denúncia no Brasil não são pessoas, é o Ministério Público. O Ministério Público ele serve para apresentar denúncia. Isso, e a justiça ela tem sempre que ser provocada, né, Veridiano? É uma coisa que todo mundo, ninguém tem esse adendo, né? Que a justiça é cega, né? Já está lá. Então ela não enxerga, então ela tem que ser provocada. Esse lance da impugnação do Ministério Público é uma forma de provocar, no bom sentido da palavra, né? Provocar, fazer com que a justiça se movimente, provocar a justiça, né? Você tem que manifestar. E aí, no caso, eu como cidadão, você como cidadão, também você não pode pedir a impugnação de um candidato. Essa impugnação está restrita ao Ministério Público Eleitoral ou ao adversário político ou a um partido político. Mas eu como cidadão, eu posso apresentar uma notícia, que é o termo que se utiliza, né? Eu posso provocar e falar, olha lá, o Leandro é candidato, não, o Leandro é isso. Então eu apresento uma notícia. Então, isso é recebido. O recebimento de uma impugnação não significa que a pessoa já está condenada. Tá? Então, essa foi a primeira questão. E aí, quando a gente fala do processo de judicialização do termo eleitoral, eu me lembro de um fato muito interessante que ocorreu em Osasco em 2016, né? Numa operação chamada Caça-Fantasmas, que o Ministério Público simplesmente, ele mandou, no caso, ele manifestou, fez uma denúncia, a Justiça mandou prender 14 vereadores, né? Que foi aquele... Começou pela Câmara, né? Não, esses 14 vereadores, e dentro desses 14 vereadores, estava lá o prefeito, na ocasião eleito, o Rogério Lins. Né, alguns foram presos, então Senna, o cara andando no camburão, enfim, tal e tal. O Rogério Lins chegou lá e foi para os Estados Unidos, né? Ele foi para os Estados Unidos, aí foi considerado foragido da justiça, ficou do dia 6 até o dia 25, foragido mesmo, procurado, né? Foragido, o cara, na hora que chegou no aeroporto de Guarulhos, no dia 25 de dezembro, foi preso, ele foi preso, olha que coisa. Ele tinha sido eleito em novembro, no dia 30 de outubro, que teve o segundo turno, né, teve um tempo, ele foi viajar, foi decretada a prisão dele, ele foi considerado foragido, ele voltou, quando ele foi preso, aí teve aquela movimentação, foi encaminhado para Tremembé, né, e aí ele ficou preso, o Fux até negou o habeas corpus, enfim, aí quando foi no dia 30 de dezembro, ou seja, 2 dias antes, acontecem umas coisas no dia 30 de dezembro, que são... É um dia místico.
É um dia místico para os políticos, né? É quando chegou no dia 30 de dezembro, soltaram o Lins, ele assumiu a prefeitura, que até rola, né? Ele saiu da cadeia para assumir o gabinete na Avenida Bussocava, na antiga Avenida Bussocava, que agora é a Avenida Lázaro Brandão. Então, olha que coisa. Mas assim, e como que tá esse processo? Já teve gente que foi condenado, inclusive tem um vereador lá que tá aí no seu mandato, que vai ser candidato, que já foi condenado. E aí, como que você faz diante de uma situação como essa? Peraí, mas a Justiça Eleitoral falou isso, falou aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, teoricamente, você tem aí de 10, né? Você tem 10 dos 14 na época, parece que 10 foram eleitos. A Constituição da Câmara Municipal de Osasco, que são 21 vereadores, pelo menos 10 tinham passado pela prisão. Os caras foram presos mesmo. E aí saíram, assumiram, estão lá, a maioria ainda tá disputando. E aí você fala, mas são 2 pesos e 2 medidas? Eu não sei. Isso vai ser utilizado pelos adversários? Com certeza vai ser utilizado. Mas que critérios são esses? Tá? Que critérios são esses? Que de repente você permite que a justiça aceita a candidatura de uma pessoa que lesou o cofre público, né, os que foram condenados, porque lá foi desvio, foi a famosa desvio de salário de funcionários, dos gabinetes, o negócio foi esse. Né? E aí? E aí você, de repente, traz isso para o cenário e aí você fala eu estou falando de um caso concreto que ocorreu em Osasco, concreto, sim. Tá? Que gerou até prisão. Aí você traz aqui para Santana de Parnaíba, já é outro discurso. Em Pirapora do Bom Jesus, o Raul Bueno teve a sua candidatura indeferida. Ele ganhou, mas não levou. Né? Quando você fala de Cajamar também, Cajamar teve gente presa, teve gente afastada e tal. E aí você traz, e aí coincidentemente, hoje, né, saiu uma impugnação do candidato Marcos Tonho. Sim. Então você já tem o Silvinho impugnado, você tem o Marcos Tonho impugnado, né? Saiu também uma notícia aí de que o doutor Danilo estava com a sua candidatura impugnado, mas a gente ainda não checou isso com uma certa profundidade, mas vamos lá. Então vamos dizer, dos 3 principais nomes, né, que estão disputando a eleição hoje, aí você está com os 3 impugnados, então você passa isso para a população o seguinte, olha, acabou, né? Não vai ter eleição por falta de candidatos. Então, é meio que uma questão assim, hoje a gente quando fala de eleição, que eu falo do processo de judicialização, é assim, cadê aquela vontade popular? Porque assim, Marcos Tonho, o Silvinho, o doutor Danilo, o Daniel, a doutora Juliana, eles têm o direito, né, a Constituição garante isso, eles têm o direito de se candidatar, né? Cidadãos brasileiros podem ir lá se candidatar. Agora, se vem essa questão aí, então isso é complicado. Você vai tentar resolver novamente uma eleição e é muito ruim isso. Eu não estou aqui fazendo críticas à questão da justiça, porque realmente se cometeu alguma coisa tem que ser punido. Mas você se utilizar desse argumento para jogar na sociedade, então explica o que é. Explica o que é indeferimento, explica o que é cassação, explica o que é impugnação. E aí sim, então vamos falar de maneira didática para a população, para essa população que talvez agora, esses 80%, porque assim, funcionário de prefeitura e funcionário de câmara não elege prefeito. Se lá vai eleger vereador, você precisa do voto da população geral, tá? Você precisa do voto. Então, realmente, vamos agir com hombridade, vamos falar a verdade. É isso, o cenário, tal. Isso pode acontecer. Eu até coloquei no texto que o termo impugnação está sendo algo tão comum nas candidaturas que até especialistas falam isso. Falam, se tornou comum, cara. Sabe, se tornou comum. Então, assim, tá vendo o processo de banalização, o que acontece, né? Antes se brigava antes a briga era por outros motivos, né? Você é mais começa feio, a fazer parte do jogo, né? Parece que começa a fazer parte do jogo, né? Sim, e aí o que vai acontecer? Isso só não cria uma instabilidade de campanha eleitoral. Isso cria uma instabilidade também de governo, tá? Sim. Então, isso cria uma instabilidade de governo. Então, assim, ou se vem a público e fala real, fala, é isso, a impugnação é isso, ok?
ou não fica com esse jogo de jogar pedrinha um no outro, né? Porque a população que está no meio ali, e aí a população, hoje eu conversando com alguns amigos, eu falei, e aí como que está o cenário político? Eu falei, fulano, ciclano e beltrano está impugnado. Ele falou, mas como assim? O entendimento da população, gente, impugnação significa que a pessoa ela não pode, acabou para ela. Né? E se você entrar lá, as candidaturas ainda estão lá em processo de julgamento. A gente não sabe como que a justiça vai agir. Né? A eleição desse ano é uma eleição diferente, como tudo no Brasil e tudo no mundo é diferente. O próprio Supremo lá, ele baixou lá um decreto, olha aqui, em termos de eleições, a gente vai relevar certas questões, porque o Brasil ficou parado, o judiciário ficou parado, e as ações também, que estavam tramitando, que ficaram suspensas, qualquer candidato pode, então é como se fosse isso, tá liberado, tá? A gente tenta resolver lá na frente. E aí que vem a grande questão, porque o julgamento dessas ações, elas são feitas no mesmo momento da campanha. Então, a pessoa está lá fazendo a sua campanha, está em busca do voto, e vem uma decisão, fala, agora você não pode fazer mais nada. Isso aconteceu em Osasco, em 2012, quando o Celso Giglio ganhou a eleição, e aí o Jorge Lapas assumiu, e aí fala, mas peraí, cara, o Lapas, quando assumiu lá, alguns adversários dele falavam que ele era o prefeito da minoria, né? Porque ele não tinha atingido a quantidade de votos. Então, eu acho que aqui, para Santana de Parnaíba, isso tem que ser repensado no discurso, né? Como a nossa amiga Juliane Walker diz, essa narrativa. Toma cuidado com essas narrativas. Tá? Você não faça mau uso, né, Veridiano? Não faça mau uso. Não faça mau uso disso, né? Porque, na verdade, isso acaba não ajudando de forma alguma o pleito eleitoral, que já é uma eleição complicada. Sem já dúvida. É uma eleição complicada por N motivos, pelo número de candidatos. Nós temos aí 331 prováveis candidatos a vereador, sendo 19,5 vagas, né? É uma eleição que muita gente vai ter medo de ir votar, vai ter um horário diferenciado. Então, citando a Juliana Walker novamente, ajuda a narrativa, né? Ajuda a narrativa. Deixa eu só fazer um adendo rápido. No caso do irmão do Wesley César, do Lelinho César, ele é parente de primeiro grau do então prefeito, tanto do pai do César quanto do Elvis. Então, pela Constituição Federal, pelo artigo 14, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, acho que é artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal, não é permitido essa sucessão, não é permitido nem sucessão e nem parentes de primeiro e segundo grau que concorram quando tem alguém lá já como autoridade, né? No caso do como uso da máquina. Aí de repente, só esclarecendo, aí alguém vai perceber assim, mas peraí, o Bolsonaro tem o filho senador e o deputado. É diferente, tá? Porque eles foram eleitos, juntos, no mesmo tempo. A mesma coisa aconteceu aqui em Santana de Parnaíba, com o César e com o Elvis. Isso. Tá? Com o César e com o Elvis. Então, agora, nenhum parente do prefeito Elvis pode se candidatar nesta eleição. Nenhum. Por quê? Porque ele é o prefeito, ele faz o uso da máquina, e queira ou não, isso vai fazer a diferença, que é o assunto que nós vamos abordar daqui a pouco, né? Então não pode. Então, ele saindo na próxima eleição em 2024, pode todo mundo se candidatar, né? Porque você não tem aquela figura do executivo que possa beneficiar. Então é igual ao filho do Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Ele não pode se candidatar a deputado federal. Né? Sim, ele não pode. Por quê? Porque o pai dele é presidente da República. Agora os outros que já estão lá podem se candidatar. Então é um esclarecimento aí, porque às vezes travou, tal. Momento didático. Momento da Constituição Federal, né? Deixa eu aproveitar essa vírgula aí e dar boa noite aqui para Irani Moreira, para o Manifesta Santana de Parnaíba, para o Crazy Art the World, para Rubela Uninove, é isso, né? Para Sandra Brebal, oi Sandrinha, Sandro Fortuna, meu amigo Sandro Fortuna, boa noite, Sandro, peraí que virou aqui para mim agora, peraí, que deixa eu voltar aqui, que atualizou, Sandro Fortuna. Lorena, já falei. César Amauri, tudo bem, Cezinha? Boa noite. Carlos Coutinho, grande Carlinhos, boa noite também.
Janaína Sartini, que está sempre com a gente, minha amiga Ângela Murai, boa noite, Ângela. Janaína Cassiane, boa noite. Renata Alves, grande fotógrafa, olha, quem precisar de fotos aí, Renata Alves. Manda bem, Renata, manda bem. Bom, manda bem. Juliana Gonçalves, boa noite, candidata. No caso da Juliana P. Gonçalves aqui, é a Capitã América Juliana. Doutora Juliana. Aí, doutora Juliana. Tiago, já falei. ADI Santana de Parnaíba, boa noite, ADI. Aguinaldo Moreno, boa noite, Aguinaldo, tudo bem? Boa noite, que também é candidato a vereador. Suene Santana, boa noite. Tiago, já falei. Jack Billy, boa noite. Rodrigo Farias Borja, grande Rodrigo, grande amigo, boa noite. Luciane Santos, boa noite também. E só esclarecendo aqui da Luciane, nós fizemos até uma questão de abstenções, né, que também nós acreditávamos, eu acredito que foi há 2 lives, nós falávamos que ela veio da questão da Covid, né, que realmente possa ser essa eleição, ela ser a de maior número de abstenções. Inclusive tem uma matéria no próprio jornal Anhanguera, na hora que nós falamos que é uma eleição que tem quase 20 candidatos por vaga, também tem uma tabela lá sobre abstenções, Luciane. Deixa eu aproveitar aqui, antes de terminar. André Duílio, falamos hoje, Leandro, sobre a pesquisa. Sim, pesquisa é uma coisa difícil que a gente está tentando, a gente vai tentar publicar uma pesquisa séria, a pesquisa tem que ser registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional, no caso aqui, precisa estar tudo certinho lá, precisa vir de algum lugar como que eu falo, Veri? Do escritório, de um centro de pesquisa. Você tocou num ponto interessante aí também, Lé, que assim, você olha a internet, né, cara, e os caras estão... que segundo a pesquisa, Santana de Parnaíba só tem uma pesquisa registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é do Instituto MAS, aquela pesquisa que até ela falou, que ela mostra que o candidato do prefeito Elvis teria mais votos do que se fosse ele o candidato. Então, essa é a única pesquisa que foi veiculada pelo Jornal Giro. Então, assim, gente, quer saber a questão das pesquisas? Pesquisa é algo caro, pesquisa existe uma certa metodologia, você trabalha com o público. Então, sei lá, Parnaíba tem mais mulheres do que homens que votam, então, teoricamente, você tem que entrevistar mais mulheres do que homens, de determinada faixa etária. Não é uma coisa assim, simplesmente chegar no meio da rua e falar em quem você vai votar, desse nome, em quem você vai votar. Não é assim. Se a gente pega aí, quais são os bairros mais populosos? Porque Santana de Parnaíba tem quase 92 mil eleitores. Você não tem como entrevistar 92 mil eleitores. Você vai entrevistar aí, talvez, aí um número de 4 a 5 mil pessoas, né? Que aí ela vai te dar uma margem, um apontamento. Então, é outra palavra também que a gente tem que tomar muito cuidado, que quando se joga nas redes sociais, segundo pesquisa, fulano está à frente de ciclano, tá. Não, só tem uma pesquisa, por enquanto, que está registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral. Só informar hoje a gente está sendo bem lúdico e didático, não existe pesquisa que custe menos de 10 mil reais, por exemplo. A pesquisa do Ibope está saindo 80 mil. Do Datafolha custa 75 mil. Porque é uma coisa difícil de ser feita. É difícil, gente, não é fácil. A mesma coisa, aproveito, já dou boa noite para o Raul aqui, também para o Marcelo Mendes. A mesma coisa, o debate. O debate é uma coisa difícil, a gente sabe que a gente tenta muito, a gente vive falando disso. Inicialmente, desculpa, Lê. Que às vezes eu te interrompo, né? Mas, gente, eu peço desculpa, porque de repente a gente inicialmente até tinha pensado nessa questão de debate, né? Mas quando você imagina, vou ser muito sincero, a questão da aglomeração, tá? Mas são 5 candidatos, não são apenas 5 candidatos. Tem assessores, tá? É a questão do espaço. Então, assim, a gente optou, né, em realmente não promover. A gente estava até em conversação com alguns estúdios que poderiam veicular, mas a gente decidiu por uma questão desse sentido, tá? Da aglomeração que possa ocorrer. Tá? Então, a gente falou, não, mas a gente vai fazer uma cobertura no dia da eleição, estaremos aí correndo para um lado, para o outro, né, entrevistando pessoas, estaremos mesmo na rua e esse acompanhamento. Mas a questão do debate, ela é meio realmente complicada hoje em relação até mesmo à pandemia, Marcelo.
Porque assim, existe a presença de assessoria, existe a presença do Tribunal Regional Eleitoral, que precisa mandar pessoas, é tudo vigiado, Sim. é um processo gigantesco, né? A gente vai devagarzinho e vamos que vamos. Ah, que pena, eu confiaria somente em vocês para fazer o debate. Muito obrigado, Luciano Santos, obrigado mesmo. Mas a gente está perguntando a eles. Todo dia eu pergunto, todo dia, no máximo possível, né? Tem candidato que realmente não atende nós, mas os outros atendem, a gente conversa aí como que tá, não tem galho não. O que eles falarem, a gente publica. Vocês poderiam chamar mais vereadores e candidatos a prefeito para conversarmos? A gente tem uma ideia de chamar novamente, agora como candidatos, né? Para perguntar, inclusive, plano. Vereador não dá porque são 330 e não tem como a gente abrir espaço para todo mundo. Agora. Se começar agora, a gente só termina. Então, para terminar, para a gente entrar no próximo assunto, boa noite, Rogério Romani, grande mestrão, e Marlene Aparecida. Boa noite. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela audiência também e pela paciência. Você tinha falado do poder público, né, Veri? Do uso da máquina, né? Eu falei tanto que esqueci. Não, a gente estava falando da questão das impugnações, né? Então hoje caiu o conhecimento da impugnação do prefeito, né? Do candidato a prefeito, Marcos Tonho. Então foi uma ação movida pelo PSL, né? Pelo PSL? Isso. E aí, assim, tem os termos técnicos, as justificativas, as citações. E aí fala-se muito da questão de uma possível distribuição de cesta básica com fins eleitorais, mas assim, o grande cerne, o grande núcleo lá, pelo menos no texto, ele está falando de uma questão que nós, até mesmo do jornal, já havíamos conversado, que é assim, o uso, né, até que momento o Elvis ele é um apoiador, né, de um candidato ou ele é um influenciador de uma candidatura. Tá? Então, uma pergunta que nós fazemos pelo seguinte: o Elvis ele é um cara entusiasta, ele gosta de política, ele gosta de falar, ele sabe, assim, a gente acompanha pelo menos o jornal Anhanguera, justamente ele nasceu nesse mandato do Elvis, né? Já vai fazer 4 anos que nós estamos aí, tá? Não foi ontem que começamos, não. Então, e assim, a gente vem acompanhando. O Elvis, ele é um cara realmente de fibra. Ele acorda cedo, ele vai sozinho. Já teve casos, como eu relatei aqui, do Elvis ele se encontrar com o governador Alckmin em Cabreúva, depois ir para outro local, ir para uma reunião na época com o prefeito Dória, ir para um casamento no Suru, voltar. Então, assim, ele gosta e tal. Então, tudo bem. Mas a grande questão é o seguinte: o Elvis, hoje, ele tem uma popularidade na cidade muito grande. Se ele pudesse se candidatar hoje, era só para cumprir uma tabela, de repente, porque com certeza ele seria eleito, né? Então, assim, são os ciclos, né? Cada um tem aquele seu ciclo. Então, se você pega o Silvinho de 96... né, de 96 a 2000, em 2000 ele teve uma votação de quase 90%, né, 94%, me parece. Aí. E aí ele foi para 96 a 2000, que foi a primeira eleição, de 2000 a 2004, ele fez o sucessor dele, né, o Benedito Fernandes, também com uma votação extraordinária, voltou, se candidatou, ganhou em 2012, aí o César, né, a figura do César vem em 2012, ganha a eleição com uma diferença pouca aí de votos, tem eleição suplementar, o Elvis ganha, em 2016 o Elvis tem uma votação expressiva, então é assim, vamos dizer que o Elvis é o cara da vez na política de Santana de Parnaíba, né? Então, de repente, ele é o cara, ele foi o cara certo, agora o momento não é mais dele. Já 31 de dezembro o Elvis deixa de ser o prefeito. Mas aí o que acontece? Eu aqui falei abertamente, a escolha do Marcos Tonho talvez foi a mais sensata. A gente não sabe se foi a correta. Sensata por quê? Ele é filiado ao PSDB, ele é fiel, como a gente deixar bem claro aqui, ó, daqueles vereadores que foram eleitos em 2012, Marcos Tonho, Amâncio, o Nilson e o próprio Elvis. Sim, tá? Esses 4 PSDB, 4 tucanos. Não, o Nilson me parece que na época era do PSPDT, tá? Me parece que era. Mas assim, o César ele ganhou uma eleição para prefeito, mas ele só levou 4. E isso a gente tem que deixar claro. Esses 4 lá eram. Às vezes ele fala bem assim, nossa, nós fazíamos reunião com 10 pessoas. E a gente não é demagogia, não, cara. É verdade.
Eram poucas as pessoas, isso foi reflexo nas urnas. Então esses caras foram fiéis a ele. Né? E aí depois, aí você começa, né? Vem um, vem outro, vem fulano, aí você cresce, né? Então é isso. Então, Marcos Tonho, PSDB, estava desde o início, defensor, né? Auto se proclamou como o líder da Câmara, né? Esse termo achei muito legal, líder do governo na Câmara. Então, foi a escolha, dentro desses requisitos aí, foi, o Amâncio já não fazia mais parte do GRU, já estava em outro partido, o Adalto chegou agora, tá? Então, foi feito isso. Mas aí, quando você começa a perceber, assim, a gente já está aí com completou uma semana ontem, né, da formalização das campanhas. Você percebe nitidamente que o candidato Marcos Tonho, ele não tem ainda autonomia na própria candidatura dele. Ele não tem, assim, ele está apoiado ainda nessa figura do Elvis. É aí que eu falo, o Elvis ele é um apoiador ou ele está na figura de um influenciador? Então, um dos trechos daqui da impugnação, realmente, né, que lembra, gente, impugnação, né, não, é a manifestação que o Ministério Público, o partido, leva lá e para falar, ó, fulano e ciclano reúne aqui algumas coisas e a gente peça que vocês tomem aí as devidas. Ó, o Thiago Marcelino, PSDB, PDT e PPL, que foi a coligação. Então, o que começa a acontecer? Acho que até a gente separou umas artes aí. Deixa eu ilustrar isso, Veri. Deixa eu ver se a gente consegue ilustrar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou ilustrar isso aqui. Peraí. Opa, como diz, ao vivo, não é TV, mas a gente tenta fazer as coisas ao vivo aqui, né? Tá, então eu vou falando aqui, né? Não tem problema. Apareceu aí? Falar? Isso, vamos lá, gente. Então, mas essa daqui é válida. Então, quando a gente olha aqui do lado direito, que tem a figura do Elvis e do Marcos Tonho, tá? Que tá aqui juntos 45, né? Vocês podem ver que tá destaque aqui 45 nomes o nome tá aqui Marcos Tonho, tem o nome do Elvis pequeno e da Rosália também pequeno. E aí a gente percebe que o mesmo Elvis agora de 2020, é aquele Elvis de 2016, né? O Elvis jovem do lado do Borelli. Que era o vice dele. Então, o que acontece? Eu não sei se você tem uma outra arte aí, que ela fica bem clara. Quando a gente olha, uma candidato a vereador na ocasião, você olha os carros hoje, eles estão estampados com a figura do Marcos Tonho, com a figura do Elvis, e com a figura, de repente, ou do candidato a vereador ou do César. A figura da vice-prefeita ou da candidata a vice-prefeita, ela não aparece. Ela não aparece. Tá, isso. Ela não aparece. Então, foi feito de uma tal maneira que, assim, eu já ouvi de pessoas que falam assim, será que o Elvis esse daí eu vi, olha, gente, eu juro, o Elvis está apoiando o Marcos Tonho para vereador, porque, assim, a arte ela é muito semelhante daquela de 2016. Na realidade, é a mesma figura. Você pode inverter um lado ou outro, mas é o Elvis de 2016, né? É o Elvis de agora. De uma campanha vitoriosa. E aí, como eu falei para vocês, hoje o brasileiro ele tem um comportamento eleitoral que é o seguinte, desde a reeleição, promulgada lá pelo Fernando Henrique, lá na metade da década de 90, hoje a pessoa, quando ela vota em alguém, ela já pensa nesse candidato para governar 8 anos. Isso já tá inserido no pensamento e nas decisões do eleitorado. 8 anos, ele sabe que depois de 4 anos ele tem que formalizar. Se você pegar todas aqui, se você pega um histórico do processo de reeleição, foram poucos que não ficaram. Então é assim. E aí o que acontece? Há pessoas em Santana de Parnaíba que pensam que o Elvis é o candidato. É o candidato. Você entendeu? Então tá lá, tá a figura do Elvis, o 45, porque não importa, aí que vem a grande questão, no executivo, você tem que apertar números, tá? E são apenas 2 números. Então, aí que veio essa questão que tá descrita aqui, do uso do poder. Então, o Elvis, como prefeito e não candidato, ele tem a total liberdade de fazer inauguração de obras, de visitar essas obras, de falar do seu governo. Então, assim, o que está acontecendo durante o dia no expediente, ele está cumprindo o seu papel de gestor, e no período noturno ele é o apoiador
algo natural. Mas a questão visual, a propaganda que está sendo inserida na cidade, ela não mostra um Elvis secundário, um antagonista. Né? Ela não mostra. Fala, Lê. Não, o Elvis, inclusive, ele vem com um destaque, né? Eu estou tentando achar uma imagem aqui para que a gente mostre isso de uma forma mais clara, mas isso é muito representativo nos adesivos que estão sendo colados nos vidros traseiros dos carros, né? Então, é muito visual isso, é muito fácil de ver. É só você olhar que, inclusive, por que eu pus aquela imagem? Inclusive, é a mesma arte da eleição passada. Né? Sim, é o Elvis Jovem. Eles só substituíram isso, eles só substituíram o Borelli pelo Tonho, né? Então é assim, mas não tem nada a ver. Gente, pode não ter nada a ver, mas assim, a gente sabe que a figura do prefeito Elvis, ela é uma figura decisiva. Então é assim, ele é apoiador ou ele é influenciador? E essa influência, então quando você começa a rodar essa imagem, então posts, a gente recebe o WhatsApp aqui, a gente sabe, tal, então é nitidamente isso daí. Então, o que a gente tem que realmente, e aí a justiça vai falar, é uso de poder? Não, a gente não está julgando aqui o mérito, se é uso de poder, se é excessivo. Agora é um dado, o mesmo Elvis de agora, que está estampado com destaque, que é destaque, não tem um Elvis pequenininho, não. Em alguns posts lá, né, em algumas artes, o nome do Elvis, ele é até maior do que o do próprio Marcos Tonho. Né? O nome do Elvis, ele tá em amarelo e branco. Amarelo e branco com fundo azul, do Marcos Tonho só branco. Tá lá, gente. Isso daí é nítido, né? E aí a figura da vice? Então suprimiram a figura da vice, da Rosália, para substituir pela do Elvis. E aí é carro passando para um lado, carro passando para o outro. Ontem ocorreu uma carreata, né? Que segundo os números da prefeitura é quase 4.000 carros, mas a gente não tem números oficiais, não foi feito um monitoramento, não tinha helicóptero da polícia militar, não tinha gente para apontar. Então, mas são muitos carros, tá? Agora, então é isso que a Rosália vai aparecer na propaganda do lado do seu vice. O Marcos Tonho vai aparecer com outras pessoas que não seja o Elvis. Se de repente aparecer uma arte, Marcos, César, e cadê o Dória, né? Cadê o Dória, o Alckmin? Aí tudo bem, né? Que é grande influenciador maior do que o governador, ou o próprio Fernando Henrique, que é do partido, não. É justamente o Elvis que está lá, né, sorridente, com aquela foto de 2016, a foto que ele ganhou a eleição, a foto que ele fez campanha. Então, isso no imaginário das pessoas, gente, não vem. Tá lá o Elvis, o Elvis, o candidato de 2016. O ser humano, ele é feito também de lembranças. Então, realmente, reativou. Pode ser uma estratégia de marketing? Pode ser. Eu acredito que é uma estratégia de marketing, mas ela é muito pisar meio em ovos, porque aqui adversários já identificaram isso. E de repente, para a justiça verificar que isso realmente é o uso, porque o Elvis, ele tá falando das obras. Antes ele ia lá no morro, lá, né, para... eu lembro do Daciolo, que o Daciolo falava que ia subir um monte para orar lá no Rio de Janeiro, né? Ele vai ver o Paço Municipal. Ele vai ver o Paço Municipal, ele deu um tempo no Paço Municipal, agora ele tá subindo na ponte, né? Então, pode parecer engraçado, mas é verdade. Aí ele entrou lá no túnel, porque eu vejo aquele túnel, eu me lembro da série Dark, né, cara? Tem uma foto dele assim sensacional, parece. Então ele se aventurou lá com o carro para mostrar para todo mundo que existe o túnel, que o túnel liga um lugar ao outro, né? Então assim, entra lá na página, o prefeito tá promovendo as obras dele, né? Tá falando, estamos promovendo tudo isso daí. E aí chega, né? Ele não tá fazendo campanha durante o período do expediente. Não, ele não tá, ele tá trabalhando, como eu falei. O Elvis, aparentemente, ele é um cara que ele levanta cedo e ele vai dormir tarde. Pode se falar muito mal dele, pode não gostar dele. Agora, falar que ele fica de braços cruzados, isso é mentira. É um cara que ele realmente vai à luta, ele, como você falou, ele briga na frente de banco, ele coloca máscara, tira a máscara, ele faz 3, 4, 5 reuniões, sobe na ponte, depois passa no túnel, ele é isso. Agora, esse Elvis, apoiador, será que a figura dele não está além, talvez, do permitido pela própria justiça eleitoral?
Porque acaba sendo uma indução ao erro, né? Porque as pessoas acabam. A gente costuma até falar aqui de uma forma que a gente tem os leitores. A gente tem o leitor de foto, né? O leitor do título e tem o leitor da matéria, né? Às vezes a pessoa só vê a foto e acaba sendo o leitor de foto. Mas aproveitando aqui que a gente já está estourando o tempo, dá aqui um boa noite também para o Luciano Cirino. Aí o Thiago Marcinho, Luciano Cirino, grande Lu, meu amigo. Alexandre Frediani, também candidato aqui. Boa noite, Ale. Angélica Morinho, acho que eu já falei. John Menezes, boa noite, John. Neuza Oliveira, boa noite, Neuzinha. Também candidato. Guilherme Correia, boa noite, Gui, tudo bem? Lorena Araújo e essas pessoas eu também já dei boa noite, já demos boa noite. Então, é o seguinte, para fechar, Veri, nós tivemos aí as duas carreatas, a gente não está vendo ainda uma ocupação de espaço real, né, de nenhum dos candidatos, não tem uma ocupação de espaço real, não tem bandeira, diferente de Osasco. Osasco já existe uma ocupação dos candidatos, mas ocupação de espaço, né, isso a gente não está vendo aqui, a gente ainda não viu, o que a gente viu de verdade foram aí as duas carreatas que chamaram mais atenção. Lógico que os candidatos estão fazendo a campanha, cada um ao seu modo, mas o que chamou mais atenção, na verdade, foram aí as duas carreatas, tanto a do Marcos Tonho, que em nenhum momento aí pegou o microfone, né, que é o que a gente vem falando, né, o que a gente vem falando. Eu via 111, eu acho, 111 fotos que foram publicadas, eu peguei uma por uma, eu olhei uma por uma, porque isso aí também faz parte do nosso trabalho, da mesma forma que eu vi as 40 ou 50 fotos aí também do Dr. Danilo, tá bom? Então a gente vai se encerrando. Quer falar mais alguma coisa, Veri? Não, como eu falei, né? Assim, as cartas estão na mesa, você tocou num ponto interessante aí. Candidatos, né? Candidatos. Vocês têm que convencer a população, né? Vocês têm que mostrar à população aqui. Tem algumas pessoas falando aqui da questão de propostas. A gente publicou aqui sobre a questão da educação, nós vamos publicar sobre a segurança, nós vamos publicar sobre a saúde, vamos fazer um levantamento se as propostas do Elvis de 2016 todas foram cumpridas, se foram parcialmente cumpridas, porque assim, realmente a proposta do Anhanguera aqui não é falar mal, não é falar bem, é simplesmente nortear o que realmente está acontecendo na cidade, tá? Então aí tem esses casos de impugnação, que semana passada se levantou, que o Silvinho, beleza. Agora é o Marcos Tonho, tá? Não, sabe? A gente não sabe que passou o prazo. Lá em Osasco, o Rogério Lins também está impugnado, o doutor Lindoso está impugnado. Então, assim, é algo que está fazendo parte. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é respeitar a população, respeitar o eleitorado. É como eu falei, funcionários, cabos eleitorais, pessoas que ficam agora bajulando, não é número suficiente para eleger, não. Então, realmente tem que apresentar propostas viáveis. A cidade, a gente percebe assim que a cidade está passando por um crescimento, em certas situações até desordenado. Ela é uma cidade que ela marcou 2020 como a cidade que registrou maior variação de desemprego da região. Tá? A nossa educação, por mais que fale de índices, o nosso ensino médio, que é a porta, é a saída e ao mesmo tempo a entrada, ele precisa ser revisto. A nossa educação que está paralisada para o próximo ano também, não adianta falar bem assim, eu vi a proposta, tá? Vamos construir escolas. Eu não vi nenhuma proposta assim de falar, olha, nós vamos redefinir de que maneira, vamos identificar os estragos. Não tem nenhum candidato. Nenhum candidato colocou que vai tentar definir quais foram os estragos, fazer um levantamento. Não foi. Construção de escola, ampliação do horário de creches, tá? Então, são aqueles assuntos que 2016 teve, talvez 2024 vai ter. Então, assim, a população está se informando, a população ela vai cobrar realmente resultados, tá? E a briga aí pelos vereadores aí, que é quase 20 pessoas por vaga,
né, lá na Câmara. Então, basicamente, é isso. Eu acho que a população ela tem que estar ciente das responsabilidades, as informações referentes aos candidatos. Hoje nós falamos que Marcos Tonho e Danilo fizeram a carreata ontem, não há registro de nenhuma ação do Silvinho ontem, não há registro de nenhuma ação pública do Daniel, que o Daniel ele falou que eles estão fazendo, realmente a campanha está muito focada no virtual, para evitar aglomeração, como a doutora Juliana também falou, que ela não vai fazer aglomeração, mesmo, não numa condição de candidata, mas numa condição de médica também. Ela falou uma frase que eu achei bacana, ela falou, eu trabalho para salvar vidas, por que eu vou colocar durante uma campanha eleitoral vidas em risco? Então, cada um com a sua postura, cada um que respeita, mas a gente vai noticiar, tá? A gente está noticiando, cobrando, e é isso o nosso papel. É isso aí, a gente que começou com essa live com meia hora, 25, a ideia inicial era para ser 25 minutos, passou para meia hora, 45 minutos, e hoje a gente está fechando em uma hora de live. Obrigado por quem ficou até agora, obrigado mesmo. Né? Uma outra coisa, no dia 15 de novembro, né, vamos começar às 7 e terminar quando tiver os nomes do... Toda a relação. Só uma pergunta que eu deixo aqui já no ar, né? Dia 14 de novembro não vai haver festividade na cidade, né? Não vai haver festividade na cidade. Não pode. É véspera de eleição, então comemora o aniversário de Santana de Parnaíba para outra data. Exatamente. Eu acredito que a Justiça Eleitoral não vai permitir qualquer tipo de manifestação. Patriam Fest Magman, né? Da minha pátria fiz grande. Muito obrigado para quem ficou até agora. Muito obrigado mesmo pela audiência e pela paciência. O Jornal Anhanguera sempre quer e sempre está mostrando a sua responsabilidade. A imprensa em geral está fazendo um trabalho muito legal. Não é só nós, a imprensa em geral. Vamos aí falar de todo mundo. Eu sempre falo uma frase que o Veri fala, você tá repetindo muito isso, né? Mas a gente sempre fala que o Jornal Anhanguera não é situação nem oposição, é informação. O nosso papel é o papel de informar, tá bom? Muito obrigado, curtam, compartilhem, acompanhem, entrem lá no site, anhanguera.com.br, o nosso e-mail também está lá, contato@anhanguera.com.br, tanto eu quanto o Veridiano leem e têm acesso a esse e-mail. Obrigado mesmo. Essa pergunta é boa. Após as eleições, teremos o Em Questão? Teremos o Em Questão após as eleições. Vai tirar umas férias, né, de uma semana. A gente vai dar uma descansada, mas a gente vai ter o Em Questão. O Em Questão ficou um quadro, a gente até quer criar aí, Thiago, alguns outros quadros aí. O Em Questão era a nossa sessão de opiniões do impresso, né? Era na segunda página lá, e aí nós trouxemos aí como algo sem muita pretensão, mas a gente percebe que ele está crescendo, a participação de vocês. Enfim, gente. A gente agradece demais vocês. Obrigado mesmo. Tá bom? Boa noite, Veri. Boa noite, obrigado. Até mais. Beleza, tchau. Tchau.